É isso aí, meu povo. Olha só, estamos aqui com mais um vídeo trazendo novidades, atualizações da plataforma Looker Studio. Atualizações bem legais no sentido aspecto visual, responsividade. Eu vou entrar aqui, compartilhar. Você já está vendo, na verdade, a minha tela. E a gente vai falar um pouco sobre essas novidades. Primeira coisa, caso você não tenha visto, há uns dias atrás, aqui no canal, deixa eu mostrar aqui para você, ó. Deixa eu pegar aqui esse vídeo aqui, tá? Esse aqui foi postado há praticamente um mês atrás, onde eu falei sobre a atualização do Looker Studio que trouxe pra gente agora o modo responsivo, tá? Inclusive eu mostrei um pouquinho desse projetinho aqui, onde eu fiz alguns testes sobre esse modo e tudo mais. Então nesse vídeo aqui, a gente trouxe essa grande novidade do responsivo, tá? E a partir daí a gente começa a ver um movimento que vem trazendo cada vez mais novidades nesse sentido também, tá? Depois desse vídeo aqui, teve esse aqui, ó. Tá? Esse aqui foi postado há 2 semanas. E o que eu falei nesse vídeo aqui, ó? Eu falei sobre agora no Looker Studio a gente tem esse botão aqui, ó, função chamado combinação, né? Que foi adicionada aqui. Então ela já não tem mais, ó, por exemplo, aqui ainda está gerenciar mesclagem. Provavelmente eles vão mudar isso aqui logo em seguida. Mas antes a gente não tinha essa opção rápida aqui de poder trabalhar com as combinações de dados aqui, tá? Então eu falei nesse vídeo aqui também sobre essa novidade. Então assim, a gente teve esse vídeo e tivemos esse outro aqui que falou sobre o modo responsivo. Deixa eu até entrar nesse vídeo aqui. Vou abrir ele. parecido com o que a gente tem. Só tirar o volume aqui. E aí a gente já vai começar a fazer a comparação aqui, né, do que mudou agora de ontem, na verdade, quando eu entrei para trabalhar em alguns projetos aqui, eu notei essa grande diferença no Looker Studio, tá? Deixa eu só pegar uma parte do vídeo aqui que mostre um pouquinho melhor as propriedades. E eu não sei se você está no dia a dia lidando com o Looker Studio, com projetos, ou se você acessa eventualmente, né, apenas alguns dashboards, alguns relatórios, e acaba não entrando muito nessa parte de configuração. Qual que é a principal diferença que a gente está vendo, o principal movimento do Looker Studio, né, com relação a essas atualizações? Tem 2 pilares. O pilar do aspecto visual da interface, da UI mesmo, do Looker Studio, tá? Tudo aqui está ficando mais arredondadinho, se você perceber, ó. Antes não era assim, tá vendo? Ó? Olha como que era aqui, ó. Os botões mais quadrados, enfim. Então aqui tudo está ficando mais arredondado. A interface em si está ficando mais amigável, mais moderna, de fato, né? E o segundo pilar, além dessa parte mais visual que a gente nota, é que tudo aqui está tomando uma proporção, uma lógica de responsividade. Tá? Então a gente já vai ver aqui mais no detalhe, mas a gente consegue perceber, por exemplo, ó, eu vou clicar nesse gráfico aqui e a gente consegue perceber várias mudanças aqui, principalmente no painel de propriedades, aqui também na aba de estilo, né? Tanto na aba de configuração como na aba de estilo. A gente já tem bastante diferença, bastante modificação visual aqui, tá? Então, com essa modificação visual também, o que vem? Vem a reordenação, né, vamos chamar assim, de alguns elementos. E também eu notei aqui ontem, eu estava mexendo em um gráfico, por exemplo, estou sem nenhum gráfico de tabela aqui, né? Mas a gente pode adicionar um gráfico de tabela aqui rapidinho, só para eu mostrar aqui para você. Cliquei no botão errado, calma aí. Vamos pegar aqui, ó, adicionar um gráfico de tabela. Ele automaticamente joga no outro grupo aqui, né? Mas eu posso reposicionar ele para trazer para cá. Em breve eu vou gravar um vídeo da gente montando um projeto aqui no Looker Studio já nesse modo responsivo, tá? Então se você quer conferir, quer que a gente grave esse vídeo aí, deixa aí nos comentários. Só vou tirar o background aqui desse elemento. E bom, aqui você já pode perceber que tem muita coisa diferente, tá? Mas tem uma diferença específica que eu quero mostrar aqui para você depois, que é com relação a esses blocos aqui muito mais organizado. Vamos voltar um pouquinho para a gente se organizar aqui, né, no conteúdo que eu quero mostrar para você, ó. Se a gente reparar aqui no nosso painel de propriedades antes dessa atualização, então a gente tinha várias diferenças tanto aqui, né, visualmente, olha só como que tá agora, tá? Como também aqui nas propriedades, nos elementos, tá? Deixa eu ver se aqui, ó, tá? Então vamos por partes aqui. Aqui eu tô no painel de propriedades na aba de configurações, então eu vou voltar aqui.
Aqui seria legal se eles deixassem fixo, né? Aqui, ó, no estilo também. Deixou. Não sei porque que antes não tava. Enfim. Aqui no configurações, olha só. Além desses arredondamentos que eu tenho, né? Nos campos aqui. Olha como que era. Tá? A gente, por essa novidade, por essa atualização da interface, a impressão que eu tive já logo de início é que a gente deixa as coisas muito mais organizadas. Então, assim, fica muito mais nítido de que aqui eu escolho a minha fonte de dados, eu já posso fazer uma combinação direto por aqui também, a gente já tinha isso, só que o próprio layout, né, a própria interface, ela está mais amigável no sentido assim, eu consigo perceber melhor esse botão, agora tem um ícone aqui, então antes a gente não tinha isso, né, olha só, era um sinal de mais aqui, e um combinar dados, então assim, a própria escolha da fonte, das cores e do agrupamento dessas informações está deixando essa parte para quem trabalha com o Looker Studio. Inclusive coloca aqui nos comentários se você cria seus próprios projetos ou se você é mais usuário final mesmo do Looker Studio, tá? Para a gente saber. Fica muito mais organizado. Os botões ficaram mais destacados, então a gente consegue, ó, habilitar, desabilitar, né? Com esse formato da chavinha, né? Antes a gente tinha uma chave, mas era um pouco diferente também. Então ela fica um pouco mais destacada agora com esse novo formato. Aí aqui continua normal, só que a gente teve modificações. Por exemplo, o filtro antes ele ficava lá como a última opção da página. Então agora a gente consegue ter acesso ao filtro mais aqui no meio, né, da parte do painel de propriedades. E aí as principais modificações estão nessa parte arredondada aqui dos campos. Obviamente que está muito no começo disso aqui, eu acredito que vai evoluir bastante ainda. É uma atualização visual, mas eu sinto que alguns elementos estão muito brutos ainda, sabe? Falta, sei lá, suavizar um pouquinho mais borda, trabalhar de repente em espaçamentos, enfim. Mas eles estão atualizando bastante. No painel de estilo, aí obviamente vai variar de gráfico para gráfico, né? Que nem aqui eu quis abrir a tabela, que eu achei muito interessante essa divisão aqui de cada bloco, né? Então, por exemplo, aqui a gente está tratando do título do gráfico, certo? Eu posso desligar, eu posso ligar. E aí eu consigo rapidamente entender por essa distância, essa diferenciação, na verdade, de cores, que a gente, nesse espaço aqui, a gente está tratando justamente do título, tá? É algo que parece muito sutil, mas antes a gente não tinha. Deixa eu ver se nesse vídeo aqui a gente mostrou alguma coisa relacionada a estilo. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Vamos avançar. Eu acredito que não. Não chegamos a acessar a aba de estilo, né? Nesse vídeo aqui. Mas enfim, se você já estava mais acostumado com o Looker Studio, você vai perceber que isso aqui vai fazer uma diferença enorme, tá? Estilo da tabela. Então nós temos aqui, ó, tanto a configuração da tabela como também as configurações de cabeçalho, das cores da tabela, os rótulos. Então fica tudo muito mais organizado, né? E mais fácil da gente compreender, ó. Aqui, por exemplo, a escolha de cores, enfim, ele já traz o preview da cor que está selecionada ali. Eu achei muito interessante. Além disso aqui, lembra que eu falei, um dos pilares é a parte visual, mais organizada, e também a responsividade. Então, a responsividade não somente no resultado final do projeto, como é o caso que a gente está vendo aqui, tá? Nesse projeto aqui a gente montou ele, né? Estamos testando, na verdade, né? Já no modo responsivo, mas também agora a parte do back-end, vamos dizer assim, né? Para quem está desenvolvendo os projetos, tem muita atualização que está trazendo também essa adaptação aos tamanhos de tela. Olha só, se eu pego esse painel de propriedades aqui, eu começo a estender um pouco mais, repara que os elementos agora eles vão se realocar na tela. Então isso aqui antes não tinha, tá? A gente não tinha essa possibilidade, ele tinha somente uma configuração fixa, e aí se a gente diminuía ou estendia essa parte da tela, ele ficava daquele jeito ali. Então tudo isso aqui, por que eu estou mostrando isso aqui? Por que isso aqui é interessante, principalmente para quem trabalha com Looker Studio? Porque vai tornando o seu processo de desenvolvimento de projetos e também o seu trabalho no dia a dia muito mais intuitivo, muito mais rápido, inclusive, tá? Toda essa organização, a parte mais prática aqui também, né, da gente conseguir visualizar as coisas de um jeito melhor, um jeito mais intuitivo visualmente, tudo isso facilita muito na hora da gente trabalhar. Além disso aqui, o que eu notei? Deixa eu pegar esse aqui, ó, por exemplo, ó, se a gente entra numa propriedade aqui de um desses campos, a gente já tem também aqui
campos maiores, tá? Aqui entra um pouco daquela parte que eu falei que tá meio bruto ainda, né? Enfim, essas bordas eu acredito que tem que dar uma suavizada, enfim. É uma primeira atualização de várias atualizações no sentido visual que eles estão fazendo, mas que eu acredito que vai evoluindo, vai refinando depois, né? Deixa eu tomar um café aqui. Senão vai esfriar pela segunda vez. E então aqui, a gente já nota, ó, quando a gente clica, o próprio tooltip, né, que abre aqui, ou seja, como se fosse esse modalzinho aqui que traz as opções, ele tá maior do que era antes, né? Então, tudo isso aqui está sendo adequado para que a gente, independente do dispositivo, a gente consiga ter uma visualização melhor das informações. Então, antes era tudo muito pequeno, em telas muito pequenas já tinha uma certa dificuldade da gente conseguir visualizar as coisas. Aqui a gente já tem, então, essa atualização, olha só. Então ele fica tudo muito maior, mais amplo, a fonte também traz mais clareza pra gente, tá? Em todos esses campos aqui, ó. Aqui, por exemplo, né? Ó, a gente já tem uma apresentação dessas informações num layout mais moderno, numa fonte mais moderna, num formato, num tamanho que tudo isso facilita muito na hora da gente trabalhar aqui no Looker Studio, tá? Achei muito interessante essa atualização. Se a gente entra aqui, por exemplo, para alterar os tipos de gráfico, olha só, os previews aqui, né, dos gráficos estão maiores também. Deixa eu até ver, eu não cheguei a fazer o teste, ó, mas eles estão se adequando ali, tá vendo, ao espaço. Então, assim, claro que aqui cada um está respeitando a sua linha, né, mas aqui onde a gente tem vários numa linha só, ele também consegue se alocar naquele espaço ali. Então, tudo isso aqui o Looker Studio está fazendo, né, de alterações, está trazendo atualizações aqui. Por quê? Para trazer facilidade para a gente que utiliza a plataforma. Como eu comentei nesse vídeo aqui e também naquele outro vídeo onde a gente fala a gente está trazendo aqui para vocês essas atualizações, o Google está investindo bastante porque nos últimos tempos, nos últimos anos, tem crescido muito o número de usuários da plataforma, tá? Então, é algo que a gente percebe uma movimentação do mercado, cada vez mais negócios estão sentindo essa necessidade de orientar suas decisões através dos dados, e o Looker Studio, ele entra como um facilitador, né, em DataView, no caso, por conta de inúmeros fatores, tá? Não precisar pagar para utilizar a plataforma, facilidade de integração, enfim, a curva de aprendizado é muito rápida também. Então, tem vários fatores, inclusive eu estou planejando para gravar um vídeo trazendo essas características e até mesmo comparando com outras soluções do mercado, para que você entenda um pouco mais sobre o porquê que, se você ainda não está utilizando o Looker Studio na sua operação, na sua empresa, enfim, o porquê que isso é interessante, e até mesmo aprender sobre essa plataforma também deve ser muito interessante, tá? Os negócios cada vez mais devem utilizar esse tipo de solução, e é por isso que a gente percebe, né, o Looker Studio trazendo várias novidades, várias atualizações aqui, como por exemplo essa aqui, né? Então a gente tem, ó, as séries aqui, né, muito bem alocadas, né, o espaço que a gente tem para trabalhar, né, nelas, no caso, ó, aqui as chaves onde a gente consegue habilitar, desabilitar, enfim, certos recursos. Então eu achei isso aqui muito, muito, muito interessante. Traz pra gente, né, essa parte visual melhor organizada e o que facilita demais na hora da gente trabalhar. Então, fica aí mais esse vídeo, mais essas novidades do Looker Studio. Aguardaremos os próximos capítulos, porque eu acredito que eles vão continuar trabalhando aqui para facilitar demais aí a nossa vida, né? A gente que é usuário da plataforma. Ó, entrei aqui, inclusive, na parte de tema e layout, você também consegue perceber algumas modificações na própria apresentação aqui do preview, na definição aqui, né? Então, praticamente todos os campos aqui, eles estão sendo atualizados no sentido visual e no sentido responsivo também, ó. Se eu deixar ele assim, ele fica... ele se ajusta, né? Aqui na tela. Essa parte aqui ainda é uma coisa que de ontem para hoje, né, a gente ainda tem que se acostumar, a gente está acostumado com o layout antigo, mas é algo que com certeza eu acredito que vai impactar muito para quem lida, como é o meu caso, praticamente todos os dias na plataforma, poder ter esses recursos visuais, esses facilitadores
na usabilidade da plataforma, é uma coisa que ajuda demais, tá bom? Então, no vídeo de hoje é isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou ou o que você está achando, caso você esteja acompanhando essas novidades do Looker Studio, essas atualizações. Se você usa Looker Studio frequentemente, se você é mais usuário final que realmente vê ali os relatórios, os dashboards, enfim, deixa o seu comentário aqui para a gente trocar uma ideia e conseguir também acompanhar todas essas atualizações. Caso você não tenha feito a sua inscrição, confere a sua inscrição aqui no canal e ativa as notificações, porque toda semana a gente traz conteúdo novo aqui, não só sobre Looker Studio, mas também sobre estratégia de marketing e sobre gestão de tráfego também. Então, por enquanto é isso. Eu vou deixar 2 vídeos aqui como sugestão para você e eu vejo você então no próximo vídeo. Fica com Deus, até mais.